Na aula de hoje nós vamos estar aí falando sobre as ferramentas de sessão, tá? Ou seja, as ferramentas que nos proporcionam aí tá fazendo os cortes, tá? Ok, ou seja, os cortes aí dos projetos arquitetônicos e tudo mais. Então, para começar falando, eu vou mostrar aqui onde é que tá as ferramentas da sessão. Bom, ela está aqui na ferramenta sessão. Aqui a gente pode estar encontrando aí a ferramenta plano de sessão, que ela desenha os planos da sessão, tá bom? E aqui nós temos a exibição, a ferramenta que exibe ou não os planos. Aqui nós temos a ferramenta que exibe os cortes da sessão, eu vou estar mostrando aí todas elas na prática. E aqui uma ferramenta que ela nos dá aí, ela exibe o preenchimento ou não da sessão, tá bom? Eu vou estar falando também aqui no menu visualizar, onde a gente pode estar acionando ou não, desligando ou ligando o plano de sessão e os cortes de sessão, tá bom? E vou estar aí também falando sobre algumas opções aí com a utilização do botão direito do mouse. Então vamos começar. Bom, nós temos aqui toda uma casa, né, um desenho 3D de uma casa, e eu quero aqui tirar as seções dela, tirar os cortes dela. Bom, para tirar os cortes, eu posso tanto optar por escolher o corte aqui no eixo verde, no eixo vermelho e no eixo azul. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou aqui com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar a ferramenta e vou dar um nome para ela. Tá? Então no caso aqui, vamos lá, corte 1, por exemplo, com o símbolo 1 aqui, por exemplo. Então eu vou colocar. Repare que ela nos dá a opção aqui de estar respeitando ou seguindo aqui o eixo verde, um corte do eixo verde. Se eu colocar ela aqui do lado, um corte do eixo vermelho. E se eu colocar aqui em cima, por exemplo, eu posso estar optando aí para ter um corte do eixo azul, tá bom? Então vamos começar aqui com o corte do eixo azul. Então eu vou, veja que ele encaixou aqui, botão esquerdo do mouse, veja o que vai acontecer. A casa sumiu, claro, mas o que a gente vai fazer para estar mexendo nessa seção? A gente vai lá na ferramentas, mover, certo? E aqui, repare que ao eu passar em cima da seção, eu clico o botão esquerdo do mouse e aí eu vou estar movimentando e ela vai estar já me dando aí um corte aí de acordo com a movimentação. Eu posso estar tendo corte onde eu escolher, certo? Então vamos escolher aqui, por exemplo, botão esquerdo, perfeito. Aí aqui nós temos um corte de uma casa. Então se eu quiser um corte de uma planta baixa, eu faço aqui uma vista por cima, tá aí um corte. Então vamos voltar aqui, tudo bem? E aí o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar usando essas ferramentas aqui para exibir o plano ou não. Veja que ao eu desligar a ferramenta, ela vai sumir o plano da seção. E eu posso estar exibindo o corte ou não. Vamos supor que eu quero apagar, eu quero desligar o corte que eu fiz. Mas repare que ainda fica demarcado aqui o corte, embora ela não apresente o corte. Eu posso estar ligando novamente o corte, ok? E eu posso estar aqui acionando essa aqui, exibindo o preenchimento da seção ou não. Tá? Veja que se eu ligar, ele vai, no caso aqui, ele exibiu aqui o preenchimento, aqui ele tirou o preenchimento e aqui ele exibiu o preenchimento, certo? Eu posso estar usando aqui visualizar no menu e posso estar aqui também acionando ou não os planos de sessão. Então aqui está ligado, eu desligo o plano de sessão, ligo o plano de sessão. Aqui eu posso também estar ligando ou desligando os cortes de sessão. Desligo o corte ou eu ligo o corte. Então agora vamos fazer um outro corte aqui. Vamos usar o eixo, por exemplo, o eixo verde, por exemplo. Então eu quero ter aquela visão. Eu vou desligar, posso deixar ligado aqui a seção e vou desligar aqui o corte da seção para eu ter a vista do que eu quero. Então eu vou lá, aciono novamente a ferramenta de plano de seção e aqui eu vou dar o nome de corte 2. E aí eu coloco um símbolo 2. O que é esse símbolo? Eu vou mostrar para vocês o que é o símbolo. Então eu coloco, e agora vamos pegar aqui o eixo verde. Aqui, eixo verde.
eu seleciono com o botão esquerdo do mouse. Repare que ele fixou, agora eu vou ter que movimentar ele, certo? Então, aquele símbolo que eu te falei, veja aqui, porque ao você fazer vários cortes, depois para você identificar qual corte é qual. Veja aqui que esse é o corte 2, e aqui eu dei o nome de corte 1, tá bom? Então vamos lá no corte 2, eu vou estar então com a ferramenta mover, eu vou estar, perdão, movimento a casa. Vamos novamente. Seção, corte 2, seção 2, símbolo 2, perdão. Coloco, vamos lá, clico com o botão esquerdo do mouse, ok, perfeito. Então tá lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou movimentar essa seção para ter o corte que eu quero, certo? Seleciono aqui mover. Por que eu errei aquela hora? Porque veja que é importante que eu selecionei a movimentação da casa. E a gente precisa aí, para não errar, a gente precisa pegar a seção, tá bom? Então vamos lá, botão esquerdo, selecionei, pronto. Agora eu posso aqui estar movimentando ela. Então, aqui, ok? Vamos lá, vamos pegar aqui com a escada aqui, um corte, perfeito. Botão esquerdo do mouse. É isso aí. Então aqui, o que eu posso estar fazendo então? Posso estar exibindo o plano ou não, os planos ou não. Eu posso estar exibindo os cortes da seção ou não. E eu posso estar aí colocando preenchimentos ou não. Então, para tirar o preenchimento, certo? E aí eu posso colocar aqui uma vista frontal aí para estar fazendo um corte e depois para estar apresentando aí nos layouts e tá colocando essas imagens aí, fazendo cenas e tá colocando ela em animações. Tudo bem? Bom, então o que eu posso estar fazendo agora com o botão direito do mouse? O botão direito do mouse, ele nos dá aí algumas opções. Então eu vou aqui com o botão direito do mouse. Eu posso aí estar apagando, certo? Vou lá apagar, seção. Eu posso estar aí ocultando ela. Eu posso estar aí invertendo, então vamos lá, inverter, o que ela vai fazer? Ela vai inverter o lado do corte, certo? Vamos lá. Aí então eu posso estar movimentando ela, ó. Posso pegar desse lado aqui. Eu posso também aí, tá? Vamos inverter novamente. Isso. Eu posso estar aí então com o botão direito também. Eu posso estar alinhando a visualização, tá? É aquela para a gente estar tendo as cenas e colocar nos layouts. E eu posso estar também aí, por último, criando grupos a partir desse corte. Então eu vou lá, seleciono, crio um grupo. Ou seja, veja o que aconteceu. Se eu pegar aqui a ferramenta mover, eu vou pegar esse grupo que se formou aqui. Por exemplo, aí eu estou puxando ele. Veja que que ele fez? Ele pegou aí as linhas, as arestas do corte frontal que eu obtive. Bom, então feitas essas seções, feitos esses cortes, a gente pode estar aí colocando esses cortes em animações, pode estar colocando os cortes em layouts, e é isso que eu vou estar apresentando aí, vou estar ensinando para vocês aí na próxima aula. Nas próximas aulas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!